Um Dia de Fúria, essencialmente, é um filme sobre a derrocada do homem comum. De forma específica, sobre o dia atípico de um trabalhador qualquer, de um sujeito que aparentemente só queria ir para casa participar do aniversário da filha, mas que acaba se vendo no limite da sua sanidade em meio a um caos social e pessoal. As pessoas da cidade de Los Angeles, local em que o filme se passa, parecem ou não se importarem com o caos da região, ou estarem tão habituadas a ele que não conseguem compreender a situação em que vivem, e a primeira cena exemplifica isso. No engarrafamento, enquanto o personagem principal sofre com o calor e com uma música irritante dentro do carro, ao seu redor há crianças brincando em um ônibus escolar, uma mulher passando batom despreocupadamente e dois homens gritando ao telefone. A população em volta do protagonista parece parte do problema, já que não demonstra um ímpeto de mudança. Por outro lado, a reação de Bill talvez seja a mais natural e espontânea de defesa, como um organismo que se defende de um vírus. Não é exagero dizer que naquela cidade todo mundo praticamente se odiava, porque é perceptível um traço de individualidade egoísta e desproporcional. Os gangsters tratam o lugar como parte de seu território. Um homem com um empréstimo negado não é economicamente viável. Já na loja do antissemita, vemos o exemplo mais categórico de ódio. Um entusiasta do nazismo conta de forma alegre como uma lata de uma substância tóxica usada para matar judeus se encontrava vazia, indicando que ela havia sido usada em algum momento. Mais tarde, esse mesmo homem afirma que ele e Bill são iguais, o que irrita ainda mais o protagonista, que já estava com os nervos à flor da pele. William mostra uma evolução não só da sua raiva, mas da inconsequência de seus atos, de um taco de beisebol a uma bazuca. Percebe-se que a rebeldia de Bill cresce de forma quase inacreditável. Para ser sincero, é preciso certa suspensão de descrença para aceitar os feitos do protagonista, mas estes são imprescindíveis para estabelecer o nível de ameaça que um sujeito determinado, imprevisível e com recursos representa. Tudo parece exagerado, mas testar os limites de um homem e a realidade de uma sociedade repleta de hipócritas é o que torna Um Dia de Fúria tão intenso e narrativamente interessante, mas como um retrato crítico e identificável. O divisor de águas acontece quando William entra em uma loja para comprar sapatos e acaba matando o personagem nazista. Ao fazer isso, ele entra no chamado ponto sem volta, onde compensa mais e é mais fácil chegar ao final do que retornar para o início. Paralelamente à sua história, é contada a de outro homem, Martin Prendergast, um detetive em seu último dia de trabalho, já que pretende se mudar para um lugar mais calmo com sua esposa, pois esta tem medo da violência da cidade grande. Ao contrário do protagonista, que se torna uma espécie de anti-herói, Prendergast é um homem dedicado ao trabalho, equilibrado e devoto ao seu relacionamento, que buscava resolver os problemas dos colegas e os que eram colocados em sua mesa de trabalho. O detetive era conhecido como alguém sem atitude, que tinha medo de ir para as ruas, quando na verdade ele não ia por causa de sua mulher. Seu superior, inclusive, revela que um dos motivos para não gostar dele era que Martin não xingava, o que para um policial, segundo a sua lógica, demonstrava não ser confiável. Em contrapartida, Bill era por natureza mais agressivo. Aliás, o relato de sua ex-esposa para a polícia corrobora essa visão. Durante o longa, existem alguns momentos em que vemos como William não se sentia como um vilão, mesmo com todas as atrocidades que cometia. Isso acontecia pois, devido à percepção de que era odiado por aquela sociedade, quando na sua cabeça devia ser respeitado, a sua reação se justificava. Falando nisso, durante várias vezes, Bill cita que é um americano e se orgulha bastante disso. É curioso como o personagem principal trabalhou a favor da defesa de seu país, construindo mísseis, sendo que mais tarde virou a própria ameaça. Esse patriotismo exacerbado acabou exibindo um efeito contrário e maléfico dentro de um cenário em que pessoas de vários países convivem juntas. Em troca do seu trabalho árduo e esforços para manter a segurança de terceiros, William recebia de volta uma sociedade caótica, que só pensava em seus próprios interesses. Esse ponto de vista era suficiente para o protagonista aceitar seus atos, não só como irrefreáveis, mas para entendê-los como necessários a fim da manutenção daquele sistema de organização. Na cena da loja do Sr. Lee, Bill fica irritado quando o dono pede para ele levar o dinheiro, pensando se tratar de um roubo. Na casa do cirurgião plástico, o protagonista fica surpreso ao perceber que o zelador pensava que ele queria machucar sua família. No confronto final com o Prendergast, William indaga, com um tom de perplexidade, se era o vilão.
Eventualmente, o protagonista percebe que foi longe demais com sua revolta, mas o que é realmente estarrecedor é notar que seus atos de rebeldia, além de inúteis para a mudança da sociedade, o levaram à ruína. Isso porque Bill nunca esteve preocupado com a melhora da estrutura em que vivia ou com a reabilitação das pessoas. Ele só queria externalizar sua irritação e frustração de maneira inconsequente. Mas quando entende a hipocrisia de suas ações e ideologia, ele se decepciona consigo mesmo, porque se vê como mais um arquétipo tóxico da cidade em que tanto descontou sua raiva. Segundo o filósofo Thomas Hobbes, o homem já nasce mal e não sabe viver em sociedade. Diante disso, é preciso fazer um novo pacto para estabelecer certas regras de convivência. Porém, quanto mais se cria normas e leis, mais a liberdade é tomada. Já para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E não existe problema em seguir regras de conduta, pois ao obedecer uma lei, o indivíduo obedece a si mesmo, pois ele é parte integrante de um todo, de uma comunidade. Nesse caso, a pessoa é livre de acordo com seu consentimento com as normas autoritárias. Em contrapartida a esses dois pensamentos, uma avaliação mais contemporânea e ponderada diz que o raciocínio de Rousseau precisa de reparos, pois o homem, na verdade, nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou aprisiona. O protagonista de Um Dia de Fúria revela-se totalmente contra aquele sistema, apesar de ser muito parecido com ele no final das contas. A sociedade não é nada mais do que a soma dos indivíduos. Ela não tem poder sozinha. Ela nem sequer existe por si só. Precisa da parcela individual para formar-se como um todo. No filme, existe um processo de maturação do personagem até a sua rebelião solitária contra aquilo que o criou. Curiosamente, ele diz o tempo todo que está voltando para casa, mas não para a casa da sua mãe, onde ele passou a morar após a separação, mas a da sua ex-esposa. Isto é, ele não tinha mais um lar, pelo menos não próprio. Não existia um local no presente onde ele se sentia em casa. Por isso o lugar que ele queria voltar era sua antiga residência, pois esta representava seu passado, onde ainda estava junto de sua esposa e passava o aniversário de sua filha junto dela. A revolta de Bill não é pontual. Não foi de uma hora para outra e não teve apenas a ver com os pormenores que caracterizam uma sociedade em crise e uma cidade à beira do colapso. Aconteceu porque sua vida estava diferente daquilo que ele considerava ideal e, quem sabe, motivo de felicidade. O personagem sentia-se injustiçado por ter perdido suas bases. Não fazia mais sentido, então, ser um cidadão exemplar, um trabalhador competente ou uma pessoa decente. Já que era impossível retornar para um estado onde ele não se irritava com o trânsito ou com uma mosca, o personagem passou a corromper a sociedade que, em tese, o corrompeu. Um Dia de Fúria não retrata o personagem principal como um terrorista, um assassino ou um bandido, embora em vários momentos ele possa ser considerado como tal. Bill é basicamente um cidadão comum em um dia ruim. Ele nem sequer sabia usar uma arma, como vemos na lanchonete, na qual ele dispara sem querer, ou na cena do tiroteio, em que ele erra um tiro a queima-roupa, ou na icônica cena da bazuca, onde precisa das instruções de uma criança para usá-la. Aliás, nesse instante, é ressaltado como a violência era usual naquele cenário em Los Angeles, pois o menino, ao ser perguntado como entendia o funcionamento da arma, responde que viu algo a respeito na TV. Apesar da premissa de que um dia ruim é suficiente para quebrar qualquer homem, ela não é totalmente verdadeira. William certamente havia se cansado do ambiente ao seu redor e das pessoas que o cercavam. Porém, ele já possuía uma predisposição à violência, um histórico que sugeria que o comportamento que ele passa a adotar no decorrer do longa não era tão repentino assim. Contudo, boa parte da obra foca-se em momentos que parecem justificar a raiva do protagonista, seja por valores pessoais ou atitudes alheias realmente controversas. Por exemplo, Bill confronta um estrangeiro que abusava do valor de um refrigerante e da necessidade dos outros. Em seguida, a classe dos foras da lei e dos gangsters. Mais tarde, os marginais, quando um deles lhe pede dinheiro e Bill sugere que o sujeito arrume um emprego. Já na travessia do campo de golfe, os ricos, que não pensam em comunidade, mas apenas na sua própria diversão e bem-estar. Desde a primeira cena, o espectador acredita que está acompanhando a jornada de um homem cansado da injustiça do acaso e da sociedade, que o impede de chegar em seu lar. A audiência vê crescer em Bill o sentimento de revolta, que o faz deixar para trás seu carro, um item ínfimo perante a outras coisas que ele abandona, mas que ao mesmo tempo ilustra bem o quão intenso é seu desapego, não só com bens materiais, mas perante convenções sociais.
Porém, quando mais tarde descobrimos que na verdade ele é divorciado, não só percebemos que William já sabia que estava partindo para uma jornada sem um final feliz, como entendemos imediatamente que sua missão não era tão nobre como ele tentava fazer parecer, e que éramos influenciados a acreditar devido ao ponto de vista parcial e subjetivo. Afinal, acompanhamos tudo através da perspectiva do Bill. Quando o personagem chega na casa de sua ex-esposa, ele assiste uma gravação do aniversário de sua filha, onde todos aparentam estar felizes, e por um instante, aquilo o conforta. O espectador é levado a crer que ele era um homem bom, que tinha tudo, e sua derrocada foi ter perdido esse porto seguro, o deixando ranzinza e rabugento. Contudo, existe um momento em que ele tenta forçar a sua filha a andar de cavalinho para que pudesse gravar. A menina chora e a mãe não gosta da atitude do marido. Desse modo, finalmente entendemos plenamente que o personagem não teve só um ataque de raiva momentâneo e passageiro. Ele tendia a ser assim. É como se Bill acreditasse que tudo deveria ser do jeito dele, e se não fosse, ele se sentia no direito de se revoltar agressivamente. Mas a situação era muito mais grave do que poderíamos imaginar. Quando o protagonista encontra sua ex-mulher no pier, ele a trata como se ela ainda fosse sua esposa, como se ainda estivessem juntos. Ou seja, a sua vontade estava acima da própria realidade dos fatos. Na cena final, vemos como era impossível para Bill escapar daquela situação. Não só porque já tinha atingido e ultrapassado o ponto sem retorno, mas também porque, mesmo diante da verdade, ele ainda demonstrava resistência em aceitar a vida do jeito que ela realmente era, e mais do que isso, as inevitáveis consequências de suas ações. Apesar de talvez ter sido o único que, além de conseguir enxergar o caos daquela cidade, reagiu contra ela, ele ignorava a própria realidade, ao ponto de pensar que poderia abater um policial com uma arma de água e morrer apenas porque não puxou o gatilho primeiro. É evidente que, no fundo, o personagem sabia que não tinha chances de sobreviver. Porém, ele preferia a morte do que a cadeia. E, de certa forma, sua escolha legitima a narrativa que o próprio Bill criou para si mesmo. Ele foi corajoso e ousado até ali. Não tinha motivos para mudar agora. Além do mais, o personagem até chega a admitir que era o cara mau, o que antes ele nem conseguia conceber, mas verdadeiramente ele não se enxergava assim. Inclusive, o fato de apenas uma das lentes do seu óculos estar rachada no final sugere as diferentes perspectivas de seus atos e ilustra a dualidade do ser humano e das filosofias que tentam entender se nós somos criaturas inerentemente más ou se nos tornamos assim devido às restrições do convívio em comunidade. Na cabeça de Bill, ele só teve um dia realmente ruim. Para as outras pessoas, ele era um lunático irremediável altamente perigoso. Seja como for, o personagem precisava de um desfecho, que para ele seria memorável para o seu dia de fúria. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.